com o fundo aqui prontinho. Agora a gente vai... Eu escolhi estruturar, né? Então, eu vou estar utilizando a tela. Já cortei aqui o pedaço referente à medida do fundo. Levemente menor, tá? Ó. Escolhi estruturar porque eu quero que ela fique firme para quando a gente colocar os acessórios, as coisas dentro da bolsa, né? Os objetos, ele não fica aquele fundo assim, lá embaixo. Eu quero que ele fique um fundo reto, tá? Então, é opcional, então eu vou estruturar, se não quiser não tem problema. E vou trazer aqui aquele fundo de 30 centímetros por 10, lembra que eu falei pra vocês? Ó, pra vocês terem a noção, ele fica... Ó, o fundo em crochê fica levemente maior, por isso que eu falei, a gente tem que contar quantos pontos tem aqui, né, quantos buraquinhos no seu aí, se você for escolher fazer com o fundo em sintético, ele já tá estruturado, já tem bailarina, então já adianta muito o serviço, né, e quem sabe o próximo que eu vou fazer, eu acredito que vou estar utilizando esse aqui. Então, você vai fazer o seguinte, só para dar uma pincelada de como vocês fazem se for usar o fundo no sintético. Você vai contar quantos furinhos tem aí, tá? Anota aí no caderno. E vai verificar quantos pontos você precisa ao redor aqui, ó, da sua bolsa, tá? Você vai contar aqui ao redor todinho. E se você for pular os pontinhos aqui das correntinhas, você já conta sem eles, né? Conforme, por exemplo, eu fiz. Então, conta aí certinho, e aí depois de você saber quantos pontos você precisa, você vai adaptar para ver quantos pontos você vai ter que fazer aqui a carreira, essa primeira carreira, aqui nos furinhos do fundo, tá? Então, normalmente a gente faz aumentos nessa parte arredondada, mais aumentos, tipo, aqui, aqui, aqui não, aqui sim, aqui sim, aqui sim, aqui não, ou então um sim, um não, um sim, um não. Os aumentos é quando você tece 2 pontos no mesmo buraco, quando não tem aumento é apenas um ponto. Então, eu considero que vocês possam estar fazendo sempre mais aumentos aqui do que na parte reta. Na parte reta, quem sabe 1, 2, 3, tá? E aí, faz aí, anota no caderno e vai contando e vendo quantos pontos e aonde você consegue fazer os aumentos para chegar à mesma quantidade de pontos aqui ao que tem na sua bolsa, tá? Aí, você consegue adaptar direitinho e depois é só costurar conforme eu vou costurar esse fundo lá, tá? Então, depois de fazer essa carreira aqui ao redor, a mesma forma que que eu vou costurar aqui, você costura aqui lá na peça, caso for fazer com o sintético, certinho? E aí, vou costurar aqui agora, eu prendo sempre com alfinete, gosto sempre de fazer assim, gente, ó, dar uma leve esticadinha antes de começar a costurar, porque o crochê ele tende meio que a voltar, principalmente quando é ponto baixo. Aí, eu prendo aqui com os clipes só pra segurar enquanto eu vou fazendo a costura. Lembrando que eu não vou me demorar muito nessa costura aqui, porque o que acontece? Eu já ensinei muitas aulas aqui do canal, tá? Então, quem ainda não viu, é novo aqui no canal, primeira vez que tá chegando, confere as outras aulinhas, tem muita aula bacana, tá? Com muitos detalhes que eu trago sempre pra vocês. E nesse aqui não vou me demorar tanto, mas é o mesmo processo, tá bom? Então, eu só vou prender, costurar e já retorno pra gente poder passar daqui em diante. Bem, meus amores, aqui, ó, costurei, já até coloquei algumas bailarinas, botei 6 bailarinas, porque o fundo é maior, né? Eu usei nesse ouro velho que eu achei bem bonito, essa é de 1,5, tá? Mas é opcional, se não quiser, não tem problema. E aqui a gente vai trabalhar agora, tecendo pontos aqui pra ajudar a diminuir, tá? Lembra que eu falei pra vocês que ia pular esses pontos, então eu vou fazer pontos sem utilizar eles. Então, o que é que eu vou fazer? Entre em qualquer lugar aqui, eu vou entrar aqui, ó, pego aqui o fio e já venho tecendo um ponto baixo. Venho no próximo e vou fazer ponto baixo. Como eu falei que ia pular esse, não faço nele, venho pro próximo aqui, que é os bloquinhos, ó. Pula a corrente e vou fazer os pontos aqui no bloquinho, pulando equivalente aos pontos que eu falei que não ia utilizar, ó, tá vendo? Pulo esse, vou no próximo, já tô arrematando a perninha inicial. Então, eu vou fazendo isso toda a carreira só de ponto baixo, certo? Pra ir adequando, que eu já posso deixar de lado, ó, e vou fazendo ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Então, pessoal, tô fazendo aqui, ó, e lembre que, como eu falei pra vocês, somente aqui perto da emenda, da costura, é que eu considero as correntinhas, né, que eu contei considerando elas. Então, eu venho aqui, faço um ponto, venho no meio aqui, ó, procuro um local onde eu consiga entrar e faço aqui onde é a costura mais um ponto, e na correntinha aqui outro ponto, tá? Foi só aqui que eu considerei. E aí, sigo fazendo, ó, pontos baixos em cima de cada um dos pontos altos, sempre pulando a correntinha,
sem fazer. Essa foi a forma como eu tô fazendo. Se você não pulou, claro, na hora da contagem, pra preparar o fundo, então você não vai pular aqui também não. No meu caso, eu tô pulando porque eu não considerei ela, tá? E aí, sigo fazendo até completar toda a volta. Toda vez que eu chegar na emenda, eu faço a mesma coisa. Eu considero essa correntinha antes, a depois, fazendo ponto baixo, uma antes e uma depois, e bem na emenda, na costura, eu faço também ponto baixo, tá bom? Vou seguir até chegar aqui onde a gente iniciou. Bom, tô chegando aqui ao final da carreira, e só vamos fazer uma carreira mesmo, tá? Ó, apenas uma. E uma coisa, um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Lembra que na contagem aqui, ó, dessa parte que vai ser a parte reta, eu pulei todas as correntinhas, só não aqui, né? Como eu falei pra vocês nas emendas. Porém, na parte aqui, ó, da lateral, na hora de contar, eu não pulei, eu pulei essas aqui, mas essas correntinhas aqui eu não pulei, que foi pra dar exatamente os 11. Tá vendo? Aqui tá o marcador, ó, botei ele mais embaixo. Então, ó, essa correntinha aqui e essa aqui, eu não pulei. Então, eu contei ela, ó, 1, 2, 3, 4, essa eu pulei. 5, 6, 7, essa também. 8, 9, 10 e essa não, 11. Então, a primeira e a segunda, a primeira e a última, aliás, eu não pulei. Conto com elas pra completar 11, tá bom? Então, aqui onde tá o marcador, ó, é o ponto do canto. Então, após ele daqui até aqui, antes do próximo, é os 11, que equivale a esses 11 aqui, certo? Dessa forma. E aí, aqui eu segui fazendo conforme eu mostrei pra vocês. Aí, o que que eu vou estar fazendo agora? A gente vai fazer o arremate final. Eu posso aproveitar o restinho de fio que tem aqui? Posso, mas eu vou cortar, arrematar e começar no cantinho, que eu acho que fica mais fácil pra ensinar pra vocês, tá bom? A costura. Olha, pra costura é só a gente vir aqui no ponto do cantinho, tá vendo? Que é esse aqui, ó, onde tá o marcador. E aí, vem no pontinho, você pode costurar tanto pegando as duas perninhas, como pode pegar só a perninha de dentro. Eu prefiro assim, tá? E aí, você vem, ó, com o ponto do cantinho aqui, confere se é esse aqui mesmo, com a perninha de dentro também. E vai fazer a mesma costura que você fez pra unir os square. Mesma coisa, tá? Ó, puxar aqui, eu tirei 2,5 metros, mas eu acho que é muito, eu tirei porque eu gosto que sobre, pra evitar, né, gente, de faltar fio, então, na hora dessa costura. Então, pra evitar, eu acabei tirando bastante, mas você pode tirar bem menos. Aqui, eu vou pegar essa perninha, eu vou passar bem aqui, no mesmo ponto, só que mais embaixo, essa inicial aqui, ó, essa menorzinha, só pra ela não desmanchar, depois eu arremato. Passar bem aqui, pronto, que aí fica mais apertadinho. Aí, aqui eu venho costurando, ó, pegando a perninha de dentro aqui, a perninha de dentro do ponto lá da peça do fundo. E vou passando, tá? E aí, vou unindo. E quando você chegar aqui no cantinho, ó, tem que estar o marcador certinho aqui com o ponto do canto, tá? Pra evitar de, né, você confere pra evitar de tá costurando torto. Porque corre risco de, quando você tá costurando aqui, não perceber, pular um ponto daqui ou daqui, e aí dá desencontro, né? Pra evitar, observa direitinho e vai fazendo essa costura. Ela é bem rapidinha. Vou costurar tudo, já retorno, tá? Bom, estou chegando ao finalzinho, ó, bem no finalzinho, aqui foi o início, aqui é o final, certo? Agora, o que eu vou fazer é passar esses 2 fios, ó, o que sobrou, ó, aproximadamente uns 50 centímetros mesmo. Então, 2 metros seria o suficiente, né, pra gente costurar aqui tranquilamente, tá bom? Então, aqui agora é só passar, vou tirar esse marcador, passar pra dentro essas perninhas. Vai ficar mais difícil de eu mostrar pra vocês, mas é simples assim, ó, só passar pra dentro. Eu vou repetir aqui mais uma vez nesse mesmo, pra cá, pra poder trazer o fio.
no ponto seguinte, aliás, tá? E aí, eu trago esse fio aqui pra dentro. E esse outro aqui também. Esse inicial aqui, eu vou botar ele bem aqui. Trazer aqui pra dentro. E aqui na parte de dentro é só fazer o arremate lá, tá bom? Depois eu faço com calma os dois e queimo. E aí, ó, tá praticamente pronta a nossa bolsa. Ó, o fundo bem estruturado. E agora a gente vai passar para as nossas alças. Antes disso, a gente vai fazer aquela mesma carreira que fizemos aqui no fundo, tá? A quantidade de pontos que eu fiz, né, ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos e pulando as correntinhas do meio. Nessa, como agora só vai ter a alça, não tem problema eu pular todas as correntinhas do meio, tá? Então, eu vou pular todas, exatamente todas, eu vou só não aqui, ó. Aqui eu continuo fazendo, aqui na costura e aqui nessa correntinha também. Então, essa próxima costura eu sempre faço, só que entre um bloquinho e outro eu vou estar pulando e vou fazer, ó, ao redor todinha de pontos baixos, tá? Bom, estou a finalizar a primeira carreira, ó, da parte de cima aqui, tá? Só de pontos baixos, fazendo aqui o último ponto. Ó, esse aqui equivale à corrente, esse é no lugar da costura, que ficou um pouco mais de lado, né? Mas é equivalente à costura, tá? O local aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio, passar aqui pra frente e vou puxar mais ou menos aí os 2 dedinhos, talvez um pouquinho menos, isso aqui. Vou pular esse primeiro ponto, vou entrar atrás do segundo, passar a laçadinha pra cá. E vou vir agora virar pra cá, ó, olhar pelo lado de dentro da bolsa, passar a laçadinha aqui nesse primeiro ponto, tá? Ó, tá vendo ela aqui? Você vai trazer ela pra cá. Vou diminuir bem aqui um pouquinho mais, tá um pouco grande, isso. E vou passar ela pra cá, certo? Ó, aí aqui agora, o que que eu vou fazer? Vou vir pela frente. Vou pegar o fio e fazer o ponto baixo. Um ponto baixo, agora a gente tá fazendo ponto baixo olhando pela parte de dentro, ó, da bolsa, certo? E aí, vou fazendo, opa, ponto baixo em cada um dos pontos. Agora, eu não tenho que pular mais nada, né? Porque eu já pulei na primeira carreira, ó. Vim pulando aqui as correntinhas, não fiz, tá vendo, ó? E aí, somente na emenda, como eu falei, é que eu fiz, ó. Nas correntinhas e no lugar da emenda. Agora, eu tô fazendo a carreira voltando, de ponto baixo também, tá? Fiz a emenda aqui, e esse local onde eu fiz a emenda, eu vou considerar um ponto depois. É o local exatamente onde eu farei mais um ponto, tá? Ó, e aí, eu venho fazendo os pontos agora, olhando pelo lado de dentro. Só ponto sobre ponto até finalizar a carreira. Olha, estou chegando aqui ao final. E aqui onde a emenda passou, tá vendo? O fio é onde eu faço o último ponto, ó. Certo? Aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a emenda da mesma forma. Vou até repetir justamente para evitar de que vocês não consigam entender. Da forma que eu fiz lá, passando pra vir pra olhar aqui pelo lado de dentro, agora eu vou fazer igual, só que agora eu vou pro lado de fora novamente. Acho que deu pra entender, né? Ó, o meu fio fica sempre assim. Eu vou trazer ele pra frente. Vou puxar aqui mais ou menos quase 2 dedinhos, ó, laçada, certo? Vou pular o primeiro ponto, vou vir atrás do segundo e passar esse fio pra cá. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou virar minha peça, ó, virei, e aqui é onde a laçada passou. Após ela tem um ponto. Então, é aqui que eu vou trazer essa laçada de dentro, com a agulha de dentro pra fora, pegar ela e passar lá pra dentro, dessa forma, certo? Então, aqui, ó, onde a laçada passou é um ponto. E aí, eu vou vir aqui, pegar o fio, passar pela frente, ó, buscar o fio e trazer, vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu venho e faço um ponto, certo? Então, faço o primeiro ponto da carreira e vou voltar tecendo pontos baixos novamente. Por que que eu fiz carreira de vai e volta dessa forma? Para que não ficasse para ficar uma carreira mais bonita e não ficar esburacado, tá? Se você fizer 3 carreiras, que a gente vai fazer essa aqui, a terceira e última, e se você fizer essas 3 só assim, ó, rodando, ela vai ficar um pouquinho mais, assim, diferente. Eu gostei mais do resultado assim, tá? Testei, por isso que eu tô fazendo assim. A única parte que você talvez ache chato é essa emenda aqui, mas se você olhar o vídeo com calma, volta e ver mais outra vez, eu explico bem direitinho,
você vai conseguir pegar, tá bom? Olha, e finalizando aqui a carreira, já tava fazendo, esqueci de mostrar pra vocês. Então, tô aqui na terceira, vou fazer agora a quarta, ó. O fio sempre eu coloco aqui pra frente, venho no segundo ponto, ó. Esse aqui é o primeiro, venho no segundo, pega a laçada, passa pra cá. Aí, agora eu viro a minha peça e venho passando ela, ó, pro último ponto que eu fiz. Aqui é a laçada, aqui é o último ponto. Então, trago ela pra cá. E aqui pela frente eu venho, puxo o fio, faço o primeiro ponto. E aí, vou seguir fazendo a minha carreira, agora pelo lado de dentro, né? Olhando pelo lado de dentro, ponto sobre ponto. Essa é a nossa quarta carreira. Bom, pessoal, agora finalizando a quarta carreira, ó, vou colocar o meu fio novamente pra frente. Vou pegar o primeiro ponto, pular, vir atrás do segundo, pegar a laçada um pouquinho maior, passar aqui, vira a minha peça, venho aqui, ó, passando de laçado próximo, né, que é o último ponto da carreira, venho, coloco a agulha, pego o fio, trago pra cá. E aqui eu começo a carreira, a nossa quinta carreira, tá? Agora de frente. Nessa quinta carreira é onde eu vou estar deixando o espaço para as alças. Lembrando que aqui vai da criatividade de vocês e da necessidade de como vocês querem essas alças, tá? No caso aqui, eu vou estar fazendo alça, vou estar colocando a alça no sintético, tá? Pode ser no couro, pode ser no sintético. Eu vou estar utilizando essa aqui, que é a alça de ombro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ela com botão magnético, então eu vou deixar o espaço pra colocar ela aqui e aqui, certo? Essa aqui é com botão magnético, também é da Bags Acessórios. E tem a opção dessa aqui, que ela é mais estruturada, tá? Essa é uma alça clássica, ela vem com argola articulada lá na Bags também, ó. Então, facilita muito nesse caso de não precisar deixar espaço pra alça, porque preparar o espacinho dela, porque aqui com a argola articulada você só vê que é um lugar onde você quer entrar e enfia e coloca, tá? Então, é bem simples, pode ser colocada no final. Eu acho que fica muito bonita com ela também, ó. Mas eu vou estar usando mesmo a de ombro com botão magnético, né? Com botão magnético não, perdão, com botão de pressão. Tem essas duas opções e também você pode estar utilizando outras alças de resina, de madeira. Tem essa aqui, por exemplo, ó, que eu peguei só uma dela aqui, mas é o par, claro. Você pode estar colocando aqui também, ó, conforme você quiser, tá? Tem várias opções aí no mercado, vai da criatividade de vocês, utilizar a alça que vocês desejarem. Eu vou seguir o padrão que eu já tinha planejado mesmo, que é essa aqui, a alça de ombro com o botão. E vou deixar o espacinho agora para elas, para poder fixar elas depois. Então, nessa quinta carreira, tá? É onde eu vou estar deixando o espaço. E o local onde eu quero colocar é mais ou menos aqui, ó, tá? Seguindo mais ou menos aqui na costura. Então, eu vou deixar aqui, ó, que eu já comecei, né? Então, eu vou deixar daqui pra cá mais ou menos o espaço e daqui pra cá o espaço. E aí, tanto desse lado como do outro lado. Então, eu vou seguir fazendo os pontos. Quando eu chegar aqui, ó, aqui eu venho mostrando pra vocês, tá? Ó, após o ponto, onde tá exatamente aqui a costura, tá vendo? Eu faço até ele. Então, após ele, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 pontos, no terceiro é que eu vou entrar fazendo ponto baixo. Aqui vai ser o espaço pra minha alça, tá? Não quero um espaço muito grande pra não ceder com o uso, né? Então, quero que fique bem no tamanho mesmo ideal. E agora, eu sigo fazendo ponto baixo, até eu chegar aqui. Quando eu chegar aqui, ó, eu faço, tá vendo aqui, é o local onde tá retinho com a costura. Então, esses 2 pontos é o que eu vou pular e eu vou fazer até aqui, ó. Sigo até aqui, aí faço 2 correntes, pulo esse ponto e volto a fazer ponto baixo a partir daqui. Sigo lá. Quando chegar do outro lado, a mesma coisa. Aqui e aqui, tá? Então, vamos fazer essa quinta carreira deixando os espacinhos pra alça. Bom, e chegando aqui ao final da carreira, exatamente os 2 últimos pontos é o que eu vou pular. Fazer as 2 correntes, porque aqui o ponto que eu iniciei é justamente em cima, ó, da costura, tá? Então, aqui, ó, é onde eu vou fazer a emenda. Seria mais fácil se fosse outro local, mas
dá pra fazer também. Então, vou pegar esse fio, trazer aqui pra frente. Aí, eu venho, ó, pulo o primeiro, entro atrás do segundo, pego a laçada, trago pra cá, certo? Aí, aqui eu vou alternar um pouquinho, porque eu não quero que fique o ponto aqui, ó. Eu acho que não vai ficar muito legal. Então, eu vou vir aqui pelo lado de dentro, ó, que eu viria sempre pra frente, né? Nesse caso, eu vou vir pra cá, tá? Porque o que acontece? Se eu vier pra cá, ó, puxar aqui, vai ficar meio estranho, ó, quando eu vier tecendo os pontos, tá? Fica estranho de nada. Aí, ó, puxei aqui a laçadinha, vou pular o primeiro ponto, entrar atrás do segundo, trazer o fio primeiro pra frente, né? Pulo aqui atrás, venho atrás do segundo, pego a laçada, levo pra lá. Vou diminuir um pouquinho, tá muito grande. Pronto, aí agora, assim, vou vir aqui pelo lado de dentro, virando a peça. Vou vir com a agulha aqui debaixo das duas correntinhas, tá vendo? Vou pegar a laçadinha e trazer pra cá, certo? Aí, aqui agora, eu venho pela frente, ó, e vou fazer o ponto exatamente dentro das duas correntinhas. Mais outro ponto, porque era duas correntinhas, vai ter 2 pontos dentro dela. E aqui nos próximos, ó, ponto sobre ponto, certo? Até a gente chegar nas duas correntinhas novamente. Então, o processo é esse, e aqui vai ser o espaço onde vai colocar as nossas alças, tá? Então, segue fazendo ponto sobre ponto. Agora, a gente tá olhando pelo lado de dentro. Nesse caso aqui, é a penúltima carreira, tá? Ou pode ser a última, se você quiser também, não tem problema. Vou fazer essa e mais outra. E aí, chegando aqui, ó, eu vou chegar logo aqui com vocês. Aí, a gente faz aqui 2 pontos aqui na corrente, tá? E aí, chegando ao final, aí eu venho, pulo, puxo, aliás, a laçada, repito o processo, ó, da emenda, vira a peça. E aqui eu vou, no último ponto que eu fiz a carreira, pego aqui a laçadinha, passo pra trás e vou pela frente fazer o ponto, certo? Então, aqui, vou fazer minha última carreira, tá, gente? Ponto sobre ponto novamente, ó. Aqui é o lugar da alça, ficou assim meio desengonçadinho, mas é aqui mesmo. Eu acho que aqui eu deixei um pouco folgado. Bom, e aí sigo fazendo. Essa é a nossa última carreira. Quando chegar ao final, é só fazer o arremate final, cortar o fio e a gente finaliza a parte do crochê, tá? Aí, aqui, já vai... Bom, já até cortei o fio aqui, pessoal, já tava finalizando aqui a minha emenda, né, finalização, mas voltei pra mostrar pra vocês. Ó, vim aqui atrás do segundo e vou esconder aqui por dentro esse fio aqui novamente pra finalizar, tá? E aí, finaliza aqui a minha carreira, vou arrematar aqui por alguns pontinhos essa perninha e fazer aquele arremate, aquela queimagem que a gente já sabe fazer, né? Essa bolsa, se você não quiser fazer forro, gente, não tem problema, tá? Bolsa de praia nem sempre a cliente quer com forro. Eu vou fazer forro dela, mas se você não quiser, não tem problema. Mas assim, ó, aqui já finalizo. Vou até colocar logo a alça aqui pra vocês verem. A gente fez 2 carreiras, fica até mais seguro do que se tivesse feito só uma aqui após a abertura, tá? Assim. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, o meu forro vai ser após aqui a altura da minha alça, tá? Então, vai ser daqui pra cá, porque não tem como eu fazer o forro muito em cima por conta da alça aqui dentro. Aí, pra fazer o forro, eu venho medindo a largura da minha bolsa. Vou pegar aqui minha fita métrica.
Ó, meço aqui a largura, vou medir no ponto maior, porque aqui tipo, meio que diminui um pouquinho, né? Mas eu vou medir aqui, tá? Basicamente, fica melhor, 46. Porque se eu medir no ponto mais estreito, que ela meio que diminuiu, bem pouquinho, mas diminuiu, ó. Que se eu medir nesse ponto aqui, ó, tá com 43. O que que vai acontecer? Eu vou perder espaço dentro da bolsa. Então, eu prefiro medir aqui, depois na borda, na parte de cima, eu dou uma afunilada na hora da costura, tá? Então, aqui, ó, 46 centímetros de largura. A altura aqui da nossa bolsa, inclusive, já meço pra vocês verem aqui, ó. Ficou com aproximadamente 29, quase 30 centímetros, né? De altura. Eu queria 30, mas tá bom, 29 também, certo? Aí, para o forro, eu faço assim, eu meço daqui, ó. Daqui, vou pelo fundo e vou medir até aqui. Só que aqui eu tenho que dar uma esticadinha. Chatinho pra mim mostrar gravando, porque senão vai ficar pequeno. Tem que dar uma esticadinha aqui dentro. Só colocar minha mão aqui. Ó, pra medir da forma correta. Vou lá novamente. Pronto, de um lado ao outro, 70 centímetros, tá? Que deu. Ó, tá? Tô medindo de um lado ao outro. Ficou ruim de mostrar, mas acho que deu pra vocês entenderem. Então, eu vou tirar um tecido, um retângulo dessa medida de 46 de largura por 70 centímetros de comprimento. Uma peça só, tá? E pro meu bolsinho, vai ser outra peça que eu vou tirar. Tô achando que eu vou fazer bolsinho dos dois lados, não sei bem ao certo, tá? Mas aí você fica a critério também. Como é uma bolsa grande, eu vou fazer um bolsinho maior. Vou fazer um bolsinho de... vou cortar 30 centímetros aqui, tá? 30 por... Vou botar ele com 12 centímetros de altura, assim. Então, na largura, que será o comprimento do tecido, vai ser 30, né? Como eu falei pra você, eu vou botar 28, 30 tá muito. 28 e a altura eu quero 12. Se a altura eu quero 12, eu vou cortar o dobro. Vou cortar 20. Cadê? 12. Isso, 12 mais 12. 24 centímetros, tá? Eu vou cortar 24 porque vai ser um forro duplo no tecido, então eu vou cortar a altura duplo também. Então, vai ser um tecido de 28 por 24, certo? Vou cortar esse tecido, já retorno mostrando pra vocês. Bom, aqui já cortei o tecido do bolsinho e o tecido do forro, né, maior. Esse aqui que eu escolhi, tá? Como eu falei pra vocês, é o jacá. Já cortei os 70 centímetros de comprimento por 46 de largura, tá? Esse lado aqui eu vou deixar o lado que fica pro lado de fora e esse pro lado de dentro, porque eu quero que fique mais parecido do lado de fora com o espaço, com a cor da bolsa, né? Porque tem os buraquinhos, então se aparecer, aparece dessa cor aqui, tá bom? Então, esse aqui vai ser o lado lindo também, né? De dentro. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou preparar o bolsinho, tá? É o que eu faço. Eu vou aqui aos 28 por 24 de altura. Então, ele vai ser duplo. Eu vou colocar, no meu caso, direito com direito, que vai ser esse aqui, é o lado do direito, né? Vou colocar dessa forma aqui. E esse aqui seria o lado do avesso, certo? E aí, vou costurar lá na máquina, aqui, pulo aqui, ó. Deixo essa parte aqui aberta sem costurar. Então, paro aqui e já começo a costurar aqui. Aí, venho, costuro e vou até em cima. Então, vai ficar esse espaço aberto aqui sem costurar. E é por ele que eu vou desvirar a minha peça agora para aparecer o lado do direito, certo? Aí, vai ficar assim, costuradinho. Só com o espacinho aqui aberto. Aí, aqui na máquina, eu costuro aqui a parte de cima da borda do bolsinho. Ele vai ser largo mesmo, porque eu vou dividir ele ao meio, vai ser 2 bolsinhos em um, tá? E aí, depois de eu costurar daqui a borda, pra não ficar assim, ó, gordinho, pra ela ficar bem ajustadinha, eu trago aqui o tecido principal, né? Ó, aqui a largura dele, e aqui é o comprimento, tá? E depois ele vai ficar assim. Então, bem grande, mas dá pra vocês entenderem. Aí, eu vou pegar esse bolsinho pré-pronto, vou colocar aqui aonde eu quero, centralizo direitinho. Minha borda vai ser mais ou menos essa aqui. Se eu quero mais baixo, mais alto, verifico, coloco aqui uns alfinetes pra prender. E vou passar a minha costura, prendendo a lateral, a parte de baixo e a outra lateral.
Quando eu passar na parte de baixo, essa aberturinha que ficou aqui, ó, de onde eu desvirei ela pra ficar assim, tá, ó. Então, essa aberturinha aqui vai ser fechada. E aí, fica o meu bolsinho pronto, só que bem grandão. Aí, eu vou vir e meço aqui pra me ver onde é o meio e vou costurar bem no meio aqui, ó. Tá? Faço uma costura e aí vai ficar 2 bolsinhos em um, fechados aqui no meio, certo? Finalizado isso aqui, aí eu vou vir pegar essa perna aqui, ó, tá? Do tecido, essa outra ponta, na verdade. Vou juntar aqui e vou costurar uma lateral, a outra lateral. Aí, vai ficar aqui, ó, fechadinho com o meu bolsinho pronto lá dentro, certo? Então, vou fazer todo esse processo, depois eu mostro pra vocês a partir daqui em diante, de onde eu mostrei, né? Ali em diante eu vou explicar melhor. Então, pessoal, já fiz a costura, ó, conforme eu falei pra vocês. Primeiro eu costurei o bolsinho, vou mostrar ele aqui pra vocês, ó. E aí, depois eu costurei bem no meio, e ficou, ó, um bolsinho duplo, tá? Por isso que eu fiz mais comprido, já que a bolsa é grande, eu aproveitei, né? E também já me empolguei e fiz outro maior, também só que inteiro. Não tão, ó, ele não é tão largo igual o anterior, tá vendo, ó? Mas é mais comprido. Então, eu medi aqui pra ele ficar mais compridinho. E aí, ficar bem grandinho, que cabe celular, cabe coisas maiores também, tá? Então, ó, bem útil, bem prático, né? Aqui, eu já fechei as laterais. Também, como eu falei pra vocês, eu faço uma costura de zigue-zague, tá vendo, ó? Próxima à borda, pra deixar mais seguro. E também, como aqui a parte de cima da borda é um pouquinho menor, eu fiz uma funiladazinha aqui, ó, na costura, tá, ó? Dei uma diminuída aqui e um pouquinho, aqui foi até bem menos, eu deveria ter feito mais um pouquinho do outro lado. Pra dar uma adaptada melhor aqui a borda da parte de cima com a bolsa lá, tá bom? Eu acho que eu vou fazer mais uma aqui, funilando só um pouquinho mais e conferir lá com a bolsa se tá ok. Bom, e aí o que eu quero mostrar pra vocês é como faz com que o fundo fique no formato do fundo da bolsa, porque aqui não tá, ó, não tá igual o fundo da bolsa. Então, o que que eu faço? Quem já é minha aluna já sabe fazer, mas quem tá aprendendo agora, né, primeira vez aqui, vai ver pela primeira vez esse processo. Ó, eu risco aqui no fundo, risco aqui também, só pra mim marcar. E aí, na parte de dentro, eu venho com a mão assim, ó, e vou marcar essa costura aqui, ó, combinar ela com o risco, tá? Assim, ó, não quero que fique, por exemplo, assim, a costura tá aqui e o risco tá pra cá. Quero que fique bem retinho pra poder ficar reto com o fundo, certo? E aqui eu coloco um alfinete só pra mim marcar aonde eu vou estar costurando, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, eu vou costurar nesse sentido assim, tá? E aí, mais ou menos uns 3 dedos, ó, que eu vou estar costurando, tá? Fazer uma média aqui. Eu sempre faço no olhômetro, mas eu vou medir pra vocês se basearem aí, tá? Ó, aproximadamente 6 centímetros, tá? Porque essa quantidade aqui, ó, é a largura, mais ou menos, do fundo da bolsa lá, do quadradinho. Em torno de 10 a 12 centímetros, certo? Então, vou fazer uma costura aqui. Mesma coisa eu faço no outro cantinho. Marco, passo o alfinete e costuro, tá? E depois de costurado, eu corto essa bordinha, essa pontinha aqui. Feito isso, aí ele vai ficar com um fundo mais parecido com o fundo da bolsa. E aí, eu vou conferir se essa abertura tá ok com a bolsa lá. Se tiver, aí eu venho virando aqui. Verifico que tanto eu posso estar virando para que dê certo com a altura lá, certo? Na bolsa. E aí, passo uma costurinha aqui, ó. Fazendo, tá? A bordinha ao redor de toda aqui o forro, para dar acabamento. Então, vou fazer esse processo e vou levar na bolsa para fazer a costura. Lembrando, pessoal, que essa costura eu ensino em praticamente todas as minhas aulas, então não vou repetir aqui, tá? Costura à mão do forro na bolsa. Faço em praticamente todas as aulas que tem aqui no canal. Se você não viu, confere outras aulas aí, tá? Tem muitas aulas que eu ensino sempre na aula 2, que é a aula final, eu ensino a parte da costura, tá bom? E aí, vou costurar tudo certinho e depois venho trazendo pra vocês o resultado de como ficou. Então, meus amores, já finalizei a nossa bolsa, tá linda, maravilhosa. Ó, vim costurando o forro,
Já costurei também o botão magnético, também no ouro velho, né, pra combinar com os acessórios nesse mesmo tom. E ela ficou enorme, né, muito grande, muito linda. Se você quiser fazer com zíper na parte de cima, pode fazer também, né? Eu acho um pouquinho mais trabalhoso, claro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a questão nem é essa. Acho que o zíper não tem uma durabilidade muito grande, muitas vezes a cliente vai ficar reclamando que o zíper quebrou e tal, então eu prefiro não estar usando mais zíper e utilizo mesmo o botão magnético. Já costurei minha etiqueta, inclusive minha etiqueta linda é da DJ Etiquetas. Muita gente me pergunta, deixo o contato para vocês na descrição do vídeo aqui também, tá bom? Então, a nossa bolsa está finalizada, muito linda, né, gente? Eu amei o resultado dessa bolsa, enorme, grande, cabe bastante coisa dentro, do jeito que a gente gosta, pra gente ir pra praia, pro rio, pro passeio, né, sair de férias aí e colocar tudo que a gente precisa dentro. Então, é isso, meus amores, essa foi a nossa aula, já já trago mais aulas aqui pra vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula, tchau!